Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelas mensagens que vocês mandam aqui, né? Bastante gente desejando as boas-vindas para o João Vitor, que vai começar a missão ali em Recife, né? Então, pessoas de Recife que acompanham aqui o canal já estão dando as boas-vindas aí para o João Vitor, que vai iniciar a missão dele. Vamos lá para o nosso estudo de hoje aqui, começando em Moroni, capítulo 1, esse capítulo aqui é apenas 4 versículos. Então, no versículo 1, Moroni diz assim: Ora, eu, Moroni, após haver terminado o resumo do relato do povo de Jared, pensei em não mais escrever. Entretanto, ainda não pereci, e não me dou conhecer aos lamanitas, para que não me matem. Bom, aqui então, quando o Moroni, ele já tinha finalizado, né, uma parte lá no registro do pai dele, pensando que não ia escrever mais, né? Tinha que fazer minério, fazer placas, e ele consegue, de alguma maneira ele consegue ali, e aí ele faz também o resumo do livro de Éter, tá bom? Então, a história dos Jareditas, ele faz um resumo também, e agora, no final da história do Jaredita, ele faz uma finalização ali também, coloca, né? E aí, então, ele pensa que não vai escrever mais, e agora, novamente, nós temos o livro de Moroni aqui, tá bom? Que vai ser 10 capítulos. São capítulos curtos, por exemplo, aqui, esse capítulo que nós vamos estudar hoje é o capítulo 1, e ele tem apenas 4 versículos aqui. Bom, a primeira coisa que eu queria colocar aqui é quando ele fala aqui, pensei que não ia mais escrever. Ele pensou que não ia dar mais tempo, estava aquela tensão, né, se ele ia morrer ou não, né, os lamanitas, todos que eles pegassem que não negassem a Cristo, eles matariam. E aí, então, quando ele fala que pensou que não ia escrever mais, é que ele já tinha finalizado. Porém, ele fala, porém eu não pereci, né, então eu vou continuar a obra que ele escreve um pouco mais. Pensa só, se Moroni tivesse parado e não escrito mais, quantas coisas nós temos aqui nesses 10 capítulos, né, que nós perderíamos. Por exemplo, aqui nesses capítulos ele vai falar sobre a ordenação ao sacerdócio, ele vai falar sobre o recebimento do Espírito Santo, ele vai falar da ordenança, né, do sacramento, a bênção do pão, da água. Então, olha quantas coisas, sem falar na exortação final, né, do livro ali, pedindo a todos que perguntem a Deus, né, que essa obra ela é verdadeira. Então, nossa, eu não consigo ver, eu que conheço, eu acho que vocês também que conhecem já o livro de Mormon, acho que é muito difícil se fosse tirar essas partes aqui, né? Então, que bom que Moroni ele só pensou, né, que não ia dar para escrever, mas então ele veio e continuou escrevendo aqui. Então, quando ele fala aqui, pensei que não mais escreveria, entretanto, ainda não pereci. Isso aqui, para mim, me vem uma frase, né? Não, nós não tiramos férias da igreja, tá bom? Então, férias a gente tira da escola, do trabalho, da igreja não se tira férias, né? Do Senhor, né, não se tira férias. Então, por mais que nós já tenhamos trabalhado na igreja, e às vezes a gente encontra umas pessoas que serviu muitos anos na igreja e agora fala, não, agora deixa para os mais jovens, né? Não, sempre a gente tem que servir no Evangelho de Deus, sempre, bom? Então eu lembrei dessa parte aqui. E aí ele fala, né, ele menciona que não se dá a conhecer aos lamanitas, tá bom? Para que ele não morra. Por exemplo, versículo 2 e 3 explica, né, dizendo, porque eis que as guerras entre eles são extraordinariamente violentas, e por causa de seu ódio matam todos os nefitas que não negam a Cristo. E eu, Moroni, não negarei a Cristo, portanto ando errante por onde posso, a fim de conservar minha própria vida. Então, aqui, né, o motivo é completamente religioso. A questão dos lamanitas matar os nefitas era por conta da religião. Tanto aqui que se eles negassem a Cristo, não era morto, tá bom? Se diluía no meio da, do povos deles ali, deixando de ser nefitas. Mas o próprio Moroni aqui, ele se posiciona, né, dizendo, eu não negarei a Cristo. Ou seja, isso significa que ele morreria se fosse pego ali pelos lamanitas, mas ele não iria negar a Cristo, tá bom? Quando fala aqui que ele não morreria, né? Então ele estaria dando a sua vida. Para nós também, vou colocar um simbolismo de nós dar a vida, é o tempo de vida que nós temos pelo Senhor, fazer a obra do Senhor. Isso também é dar a vida, não somente entregar a vida
diante de uma espada, né, como está colocando aqui, se os lamanitas o pegassem, e ele não negaria a Cristo, então seria morto. Porém, nós podemos dar nossa vida em vida, nosso tempo. O tempo é vida, então nós podemos dar nossa vida ao Senhor. Bom, ou seja, viver por Cristo. Ao invés de morrer por Cristo, viver por Cristo, fazer a obra de Deus aqui. Quando fala aqui sobre viver por Cristo ou dar a vida, tá bom? Eu lembrei aqui de Mateus capítulo 16, versículo 21 em diante. Aqui o que está acontecendo? Aqui Jesus Cristo está explicando aos apóstolos que ele vai padecer na mão dos judeus, vai ser preso em Jerusalém, que ele vai ser crucificado. E nesse momento, né, Pedro pega e fala: tenha compaixão de ti, Senhor, isso não vai te acontecer. E aí então o Senhor repreende, né, a Pedro, né, dizendo: para trás de mim, Satanás, né? Satanás significa adversário, aquele que tá, você não está jogando no meu time, o adversário é o outro que está no outro time, né? Então Pedro naquele momento não estava entendendo, né, a missão do nosso Salvador. Então aqui então o Salvador pegou e falou para ele, né, para trás de mim, Satanás, que me serve de pedra de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas somente as coisas que são dos homens. E então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, após Cristo, significa Cristo indo na frente e a gente seguir atrás. Se alguém quiser seguir a Jesus Cristo, ele diz: tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Então aqui ele já coloca o que significa dar a vida, tá bom? Perder a vida. O que significa ganhar a vida e o que significa perder a vida. Então, ele coloca que aquele que ganha a vida, na verdade, ele vai estar perdendo. E aquele que perde a sua vida, né, para Cristo, ou seja, deixa Cristo ser o centro, né, da sua vida, esse, na verdade, vai ganhar. Então, perder a vida significa doar a vida aqui, porque não é perder a vida literalmente no sentido de morrer, mas no sentido de doar o nosso tempo, se concentrar em Deus. Aqui, Jesus Cristo, eu estou compartilhando com vocês, é em Mateus capítulo 21. Mas ele explica essa mesma história como uma parábola, tá bom? E aí fica mais fácil de nós entender aqui, ó. Lá em Lucas 12, versículo 16 em diante, diz assim, ó: e propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, ou seja, a herdade é a herança, né? Ou seja, o terreno dele produziu muitos em abundância ali. E arrazoava ele consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus produtos e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tem depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra-te. Então aqui o homem garantiu a aposentadoria dele, né? Tava tudo certo, agora eu posso viajar, tudo. Eu tenho tudo, né? Eu tenho tudo aqui. Então isso significa ganhar a vida, tá bom? Ele correu tudo ali atrás das coisas que ele quis, que ele conseguiu conquistar, e agora ele falou: agora eu posso descansar. Mas a resposta de Jesus diz, né? Porém Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Será que a alma dele vai ser para Deus ou para o inimigo? E aí ele diz: assim é para si os que juntam tesouro e não são ricos para com Deus. Então, o problema aqui não é as coisas que esse homem fez de derrubar o celeiro, construir maiores, recolher os seus bens. Veja que essas coisas são lícitas. Nós também buscamos um trabalho, sustentar a família, procuramos melhoria de vida. Essas coisas são lícitas. O problema é quando a gente faz disso o centro da nossa atenção. A gente faz isso colocando em primeiro lugar. Isso que significa? Deixar Deus de maneira secundária ou como uma notinha de rodapé, ou talvez Deus nem participe da vida dessa pessoa, porque essa pessoa não tem tempo. Ela só tem tempo para buscar as coisas deste mundo, desta vida.
E aí, então, isso significa que essa pessoa está ganhando a vida dela. Ela acha que está garantida como esse homem, mas no final, o Senhor falou, louco, né? Para quem é a sua alma, né? O que adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? No que ele vai dar em troca pela sua alma? Não tem. Então é isso, né, que significa aqui. Vamos lá. Eu gosto muito do apóstolo Paulo lá em Filipenses 3, versículo 14. Ele fala assim, uma coisa faço, né? Porque ele pensa na linha de chegada. Ele pensa na eternidade. Se você parar para pensar, essa vida aqui é curta, né? Mas depois dela vem a eternidade, o tempo que não tem fim. Então, o que nós fazemos nesse período de vida aqui determina como nós vamos viver na eternidade. Então, a gente tem que fazer igual ao apóstolo Paulo, olhar para frente, para a eternidade. Nossas decisões têm que ser baseadas em decisões que vão afetar a eternidade, tá bom? Então, aqui o apóstolo Paulo fala em Filipenses 3,14. Porém, uma coisa faço, que é esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para os que estão para a frente de mim. Prossigo para o alvo e o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Bom, então o apóstolo Paulo ele segue para o alvo, ele mira o reino celestial, ele vai focado nessa parte. E assim também somos nós, focar na eternidade e viver a eternidade junto com Deus. Bom, vamos lá para o último versículo aqui de Moroni, capítulo 1, versículo 4. O último versículo aqui desse capítulo diz: Escrevo, pois, algumas coisas mais. Ele pensou que não ia dar para escrever, mas aqui ele conseguiu minério, fez outras placas aqui, e agora ele escreveu mais algumas coisas mais. O que seria de tão importante para ele escrever agora? Ao contrário do que pensava, né? Ele escreve um pouco mais ao contrário do que ele pensava, porque pensou que não ia dar mais para ele escrever. Pois supus que não mais escreveria. Escrevo, porém, mais algumas coisas que talvez sejam úteis para meus irmãos, os lamanitas, em algum dia futuro, segundo a vontade do Senhor. Aqui dá para ver que Moroni, ele está tão próximo do Senhor, muito próximo mesmo. Por quê? Aqui ele fala que vai escrever algo mais, ou seja, ele está se preocupando em fazer um registro a mais para dar alguns conselhos e ajudar os lamanitas. Os lamanitas, eles eram inimigos dos nefitas. E olha só o que começou o capítulo dizendo, que se os lamanitas pegassem ele, eles iriam matá-lo, porque ele não negaria a Cristo. Então ele está falando de inimigos. Mas, quando Moroni ele vai escrever sobre os lamanitas aqui, ele não fala, vou deixar algumas coisas para meus inimigos. Não, ele fala meus irmãos. Olha que interessante. Eu escrevo algumas coisas mais para meus irmãos, os lamanitas. Então veja como ele estava assim, próximo do Senhor, né? Só uma pessoa próxima do Senhor pode ter esse amor, né? Pelos inimigos ali que haviam matado seus parentes. Seu pai morreu em combate, né? Na mão dos lamanitas. Então tudo isso, mas ele chega aqui e chama os lamanitas de irmão, está procurando ajudar eles, deixa esse relato a mais aqui para eles. Olha só que bênção, né? Que homem maravilhoso. Que possamos ser assim, seguir o exemplo de Cristo, ou seja, que ele quer ir após Cristo, seguir a Cristo, que possamos fazer realmente o que Cristo quer que nós façamos. Ou seja, buscar todas as coisas para nós, tá bom? Para o nosso sustento, todas as coisas, essas coisas são lícitas, mas essas coisas são secundárias em relativo à vida eterna. Então, o primeiro lugar na nossa vida é Deus. Esse deve ser o maior aprendizado para nós. Então, buscar as outras coisas como forma secundária, não fazer dessas coisas como um Deus para a nossa vida, então tá tudo certo, tá bom? É só colocar Deus em primeiro lugar que nós podemos sim buscar outras coisas para conquistar em nossa vida. É essa a mensagem que eu compartilho hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.